Bom, na continuação aqui, é importante a gente avaliar algumas terminologias que são usadas em farmacovigilância, principalmente a gravidade do evento. O que é um evento adverso grave? Em inglês, evento adverso grave é Serious Adverse Event. Quando a gente traduz para o português, tem gente que fala evento adverso sério, tem gente que fala evento adverso grave. Eu sou da corrente, eu prefiro chamar de evento adverso grave. Vocês podem ouvir alguém falando evento adverso sério. Eu acho que na praia da farmacovigilância, serious deve ser traduzido como grave. Outra coisa também, aqui eu quero separar. Tem gente que fala que o evento é severo, foi muito severo. A gente vai ver que severidade não faz parte da terminologia de farmacovigilância. Para a farmacovigilância não importa se o caso é severo, importa se o caso é grave. Então é isso que a gente vai ver aqui, ó. Grave, sério, não sério, grave ou severo. E a tradução de serious, que para mim é grave. Mas antes vamos ver a definição de evento adverso grave. Está na RDC 406, as boas práticas de farmacovigilância. Evento adverso grave. Qualquer ocorrência médica indesejável em qualquer dose que traz como consequência alguma dessas coisas. Tendo só uma delas já é grave. Pode ter duas, pode ter três, mas tendo só uma já é grave. Então resulta em morte, óbvio, né? Então se houve óbito, o negócio é grave. Risco de morte, situações que requeram hospitalização ou prolongamento de hospitalização já existente. Então, foi internado, ou já estava internado, mas por causa daquilo ficou mais tempo internado ainda. Incapacidade significativa ou persistente. Então, significativo pode ser temporário, não só persistente. Então, por causa daquele evento, não saiu da cama, ficou 2 dias na cama, depois melhorou. Ou persistente, né? Uma incapacidade que demora muito para a pessoa voltar ao normal. Anomalia congênita, a historia dos teratogênicos, né? Talidomida, isotretinoína. Então aqui causa um mal no bebê. A mãe tomou e causou um mal no bebê. O bebê nasceu com algum problema. Isso é uma anomalia congênita. E evento clinicamente significativo. O único aqui que é não tão tangível é esse último, evento clinicamente significativo. Os outros são bem concretos, né? Morreu, teve risco de morrer, foi hospitalizado, teve uma incapacidade ou teve uma anomalia congênita. Então esses são os parâmetros para que um caso seja considerado grave. E o que é o evento clinicamente significativo? É um evento assim, ó, ele pode colocar o paciente em risco e por causa disso exigir uma intervenção. Essa intervenção foi feita para se evitar os parâmetros de gravidade, para se evitar morte, risco de morte, hospitalização, incapacidade ou anomalia. Então, assim, de cara, o paciente não morreu, não teve risco de morte, não requeriu hospitalização, mas a magnitude daquela situação fez com que se fosse tomada uma atitude, foi feita uma intervenção. E essa intervenção foi feita para evitar esses parâmetros de gravidade. É isso que é mais ou menos o evento clinicamente significativo. Ele não é tão tangível, não é tão concreto, merece uma interpretação. Muitas empresas têm uma lista de eventos medicamente significativos, eventos clinicamente significativos. Então, se aquele evento aconteceu, então ele já é grave por causa daquilo, tem uma lista. Então, esses são os parâmetros. Agora vamos ver alguns cases para ver se a gente entendeu o que é evento adverso grave. Antes disso, separar o que é grave do que é severo, tá? Grave são os parâmetros anteriores. Em farmacovigilância é importante classificar o evento em grave ou não grave por diversas questões, principalmente para fins de submissão à autoridade regulatória, como caso individual.
Às vezes uma notificação individual, as regras de reportabilidade das agências sanitárias de cada país, normalmente eles querem ver individualmente, tudo vai no relatório periódico. Os graves e os não graves vai no relatório periódico. Mas individualmente, assim, de forma mais imediata, que a gente chama de expedited report, as agências sanitárias querem ver os eventos adversos graves. Por isso que você tem que separar de tudo que você recebe o que é grave e o que é não grave, através desses parâmetros de análise aí. Então isso é grave, esses parâmetros de farmacovigilância. Severo tem a ver com a intensidade, né? É muito subjetivo, é de cada pessoa. É aquele negócio, quando você vai no hospital, está com dor, e aí te perguntam, qual é a nota que você dá para sua dor? Ah, nota 9, 9,5. Então está bem intenso, está bem severo. Severo tem a ver com intensidade. Só que severidade não é usada em farmacovigilância, tá? Não é protocolarmente uma terminologia usada em farmacovigilância. Você pode até pôr na narrativa que o caso foi severo, mas o que é importante na farmacovigilância é classificar o evento como grave ou não grave. Então, um quick check. Após tomar um medicamento, o indivíduo teve dor de cabeça intensa, deu nota 9 ao grau de dor. Isso levou o paciente ao pronto-socorro, onde foi tratado e liberado no mesmo dia. Esse evento adverso ele é o quê? Letra A, grave e não severo. Letra B, grave e severo. Letra C, não grave e severo. O que vocês acham? Qual é a alternativa correta? Então, ó, o que a gente tem de informação aí? Teve dor de cabeça intensa, nota 9. Isso levou o paciente ao pronto-socorro e foi tratado e liberado no mesmo dia. Para ver se é grave, vejam se cai em algum dos parâmetros de gravidade. E para ver se é severo, se isso foi intenso, né? Uma coisa já dá para saber, que severo é, né? Deu nota 9 ao grau de dor, então severo é. Qual que é a alternativa correta? O que vocês acham? Letra C, né? Não grave e severo. Por que esse caso é não grave? Quais são os parâmetros de gravidade? Morreu, teve risco de morrer, foi hospitalizado ou prolongou a hospitalização, teve uma incapacidade por causa disso, ou teve uma anomalia congênita, ou requerer alguma intervenção para evitar tudo isso, que seria o clinicamente significativo. Aconteceu isso aí? Ah, ele foi no pronto-socorro. Aqui tem um pouquinho de pegadinha, né? Ele foi no pronto-socorro, mas ele foi tratado e liberado. Para entrar no parâmetro de hospitalização, por protocolo, o padrão é que a hospitalização tem que ficar de um dia para o outro. Então, se ele foi tratado e liberado, não é considerado hospitalização. Então, esse caso, embora severo, uma dor intensa, é um caso não grave. Então, ele vai ser registrado na base de dados como um evento adverso não grave. Olha uma outra situação aí, um outro quick check. O paciente usou o medicamento e experimentou vômitos intermitentes durante 2 dias e foi admitido em um hospital sofrendo de desidratação. Em 2 dias de internação foi reidratado. Esse evento é o quê? Agora, com essas explicações que eu dei antes, fica mais fácil, né? Esse evento, ele é grave? Tem algum parâmetro de gravidade aí? Tem, né? A hospitalização. Então, é um evento grave. Só dá para ser a alternativa B, grave e severo. Então, com essa brincadeira aqui, a gente separa gravidade de severidade. Agora vocês entendem o que é um evento grave e o que é um evento severo. E para a farmacovigilância, como protocolo, é importante entender evento adverso grave. Na próxima aula, agora que a gente já sabe quais são os dados que a gente tem que registrar, nós vamos ver o que a gente faz com esses dados. Lembra que a definição de farmacovigilância é ciência e atividades? Então a gente vai ver quais são as atividades. As atividades, gramaticalmente falando,
Uma atividade, a gente usa um verbo. Então a gente vai ver quais são os 4 verbos da farmacovigilância. Agora, na próxima aula.